Voltamos com o programa Hora do Voto Especial, que traz a apuração da eleição municipal em São Paulo e também no Brasil. E vamos mais uma vez ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde está a repórter Fernanda Azevedo. Fernanda. Luciana, a gente já tem 71% das urnas apuradas, mas a gente ainda não pode afirmar que a situação está definida, porque o número de votos que ainda faltam para ser computados ainda é maior que a diferença entre os dois primeiros candidatos. Então vamos aos números. O João Dória tem 53,42%, Fernando Haddad 16,43%, Celso Russomano 13,71%, em quarto Marta 10,21%, Erundina tem 3,10% e o Major Olímpio 2,10%. Um detalhe que chamou a nossa atenção aqui, um comparativo com o número de abstenções, brancos e nulos, com o primeiro turno da eleição municipal de 2012, todo esse número cresceu, né? Por exemplo, nulos cresceu bastante, foi 7,35% em 2012 e agora 11,57%. A abstenção também está maior, foi cerca de 18% em 2012 e agora temos 21,58% de abstenção por enquanto, né? Números de 2016 ainda não estão fechados. Voltamos ao estúdio. Valeu, Fernanda. E agora quem vai falar com a gente é o repórter Vinícius Marra, que acompanha o segundo colocado nas pesquisas e prefeito candidato à reeleição, Fernando Haddad. Olha, Gabriel, a gente permanece aqui em frente ao prédio, né, do prefeito Fernando Haddad, aqui na região do Paraíso, né, na Zona Sul. E houve uma mudança agora diante desses novos resultados aí da apuração. No início, o prefeito ele seguiria por volta das 7 horas, né, para o diretório, né, municipal do Partido dos Trabalhadores, mas houve uma mudança, segundo a assessoria. Agora, o prefeito Fernando Haddad deve continuar aqui no apartamento até o final das apurações. Aí sim, depois, com o resultado, ele deve seguir para o diretório, onde, independentemente do resultado, ele vai dar uma coletiva, uma entrevista. Então, por enquanto, a gente aguarda aqui toda essa apuração. Ele está acompanhado aqui, como eu disse, do seu candidato a vice, Gabriel Chalita, e também do candidato a vereador, Eduardo Suplicy, além da esposa, né, Ana Estela, e os 2 filhos. Então, a expectativa é que ele saia só depois mesmo que encerrar a apuração. Gabriel. Obrigado mais uma vez, Vinícius. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, votou à tarde no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo. Após deixar sala de votação no Colégio Sion, o ex-presidente Fernando Henrique foi hostilizado por alguns eleitores. Golpista, golpista. Isso é golpista. Mas também foi aplaudido por outros. Fernando Henrique Cardoso, que é presidente de honra do PSDB, falou sobre o papel do partido. Eu acho que no momento atual é de nós olharmos para frente e tem que muita coisa mudar, inclusive no sistema político. Todo mundo sabe que esse sistema político não corresponde a mais nada de positivo, mas precisa de manter uma base também institucional. Nós precisamos que as ruas se movimentem, estão se movimentando, mas é preciso que as decisões dentro do Congresso, e o PSDB é um fator de equilíbrio nesse processo. Nas eleições municipais, o ex-presidente disse estar confiante na vitória do candidato João Dória. O Dória representa o PSDB. O PSDB é o partido que tem levado a bandeira com as consequências de respeito às instituições, de transformações do Brasil, de evitar esse tipo de desespero. E vamos aos números da apuração nas capitais com Mariana Armentano. Não, na verdade, vamos à contagem de votos aqui em São Paulo, algumas cidades do interior. Olha só, em Santos, o atual prefeito Paulo Alexandre do PSDB aparece em primeiro lugar com 77% dos votos, tentando a reeleição. Em segundo lugar, vem Carina Vitral do PCdoB com 7% dos votos.
Em Guarulhos, já temos 30% de urnas apuradas. Em primeiro lugar, Guti, do PSB, com 39% dos votos, seguido de Eli Corrêa, do DEM, com 21% dos votos. Agora vamos a São Caetano, que já tem 70% de urnas apuradas. Auríquio, do PSDB, aparece em primeiro lugar, com 35% dos votos válidos, seguido de Paulo Pinheiro, do PMDB, com 30% dos votos válidos. Em Osasco, são 56% de urnas apuradas. Rogério Lins, do PTN, aparece em primeiro lugar com 39% dos votos. O segundo candidato mais votado é Lapas, do PDT, com 35% dos votos. E olha, lembrando que a candidatura de Celso Giglio, do PSDB, está impugnada, por isso os votos dele não estão sendo contabilizados. Voltamos com vocês no estúdio. E agora vamos com a entrevista de Maria Lídia com o deputado federal pelo PT, Paulo Teixeira. Deputado, obrigada por estar conosco numa eleição que trouxe resultado que surpreendeu principalmente para o candidato do PT, Fernando Haddad. Eu quero começar por aí, essa nossa conversa. Haddad, ele começou num patamar mais baixo e foi tendo uma ascensão progressiva, lenta, que na reta final acelerou um pouco. E Haddad carregava o peso do PT. Todos os problemas dessa grande crise, das dificuldades que o PT enfrenta, pela questão do impeachment, da crise econômica, a herança que ficou aí do governo Dilma. Então, coisas que pesaram para Fernando Haddad. E mesmo assim, ele teve um desempenho superior àquilo que analistas comentavam que seria de se esperar. Como o senhor entendeu esse desempenho? Então, Maria Lídia, eu cumprimentar os telespectadores da TV Gazeta. Esse resultado é um resultado que vai ser refletido ao longo do tempo, né? Por quê? Porque, na minha opinião, ele não terminou, mas se o Dória ganhar no primeiro turno, ele fez uma campanha contra a política, ele se diz antipolítico, ele se diz um gestor, eu não sei do que, não me parece que ele tenha feito nenhuma gestão de uma empresa, ele me parece mais uma empresa que faz lobbies. E em terceiro lugar, ele botou 2 milhões do bolso dele na campanha, né? Então, se ele ganhar, eu acho que o dia seguinte vai ser para a cidade todos ficarão se perguntando o que vai dar com esse cara à frente da administração. Por outro lado, o Haddad, na minha opinião, foi um grande prefeito, corajoso prefeito, fez as políticas corretas e não conseguiu mostrá-las num modelo de programa muito ruim. A comunicação dele foi ruim. E eu acho que o modelo também de programa aí eleitoral demonstra que está falido, né? Eu acho que, você me pergunta qual o recado, né? Eu acho que o recado é um profundo desgaste da política que está requerendo uma reforma política, está requerendo um revigoramento do sistema político brasileiro. Eu acho que se o Dória ganhar em São Paulo, espero que não, espero que tenha segundo turno, porque todas essas questões virão à tona. O senhor acha que ainda vai dar? Nós já temos 70% da... Eu não sei aonde as urnas foram apuradas. Das urnas. Eu não sei onde elas foram apuradas e qual a tendência dessas urnas. O meu desejo é que nós tenhamos um segundo turno e no segundo turno se faça o real debate que o primeiro turno não pôde ser feito. Então, essa é a minha visão. Acho que o Haddad, se der esse resultado em 1, 2, 3 meses, 6 meses, a cidade vai ver que deveria ter acontecido o inverso para ela, a cidade, né? Bom, a decisão do eleitor não é apenas respeitável, como é soberana. Sem dúvida. Não é verdade? Nós aí vamos ter que esperar para ver não apenas a computação dos votos, mas, né, o desempenho daquele que for o escolhido pelo eleitor. Mas a gente está sempre olhando para o futuro, porque a vida segue, né? E eu tenho certeza que vocês no PT estão olhando para o futuro, olhando para as lideranças que dispõem, para o partido continuar competitivo. 2018 está aí. Nós sabemos que já estamos em ano pré-eleitoral,
quando já começa toda a articulação para 2018. Aliás, a articulação já está nessa eleição. Então, olhando para o futuro, eu quero saber o ânimo no PT, né? Considerando esse desempenho da campanha de Haddad, que mostrou que, pelo menos até agora, 16% dos eleitores de São Paulo, isso não é pouca gente, né, dizendo que querem a continuidade do PT. Como é que vocês avaliam isso? Olha, Maria Lídia, eu avalio que se houver esse resultado, né, o Haddad sai com uma vitória política. Um jeito se credencia como figura líder para 2018? Sem dúvida. Eu acho que, evidentemente, o PT tem em 2018 a figura do Lula, que é uma figura grande. Todas as pesquisas de opinião apontam o Lula em ele lugar, é inquestionável, né? Mas ele agora, pode Haddad, ter embaraços, né? Agora, o Haddad é, sem dúvida nenhuma, uma liderança que se coloca no tabuleiro bem colocada. Ele cresceu muito na condição de prefeito de São Paulo. Eu insisto aqui, eu gostaria que tivesse o segundo turno para ter o debate real, que eu acho que no segundo turno ele ganha o debate real. Sim, que reduz, né, aquela pulverização, né, tanta gente. E as coisas serão colocadas cara a cara. Cara a cara, né? Agora, se o resultado se confirmar da vitória do Dória, ele é uma pessoa que construiu como uma grande liderança do Brasil, né, a partir de São Paulo. Uma pessoa íntegra, séria e corajosa, e que fez políticas positivas para a cidade, né? E eu espero que ele continue dando essa contribuição. Como eu disse, no tabuleiro ele aparece como uma novidade. Eu peço licença, deputado. Vamos a mais números? Vamos. Com você, Gabriel. Agora vamos aos números da apuração em outras capitais do país, com Mariana Armentano. Isso mesmo, já temos alguns resultados definidos. Olha só, em São Luís, no Maranhão, vai ter segundo turno entre Edivaldo Holanda, do PDT, que teve hoje 46% dos votos válidos. Em segundo lugar veio Eduardo Braz, do PMN, com 22% dos votos. No Rio de Janeiro também haverá segundo turno. Crivella, do PRB, com 27% dos votos, foi o candidato hoje mais votado. Em segundo lugar veio Marcelo Freixo, do PSOL, com 19% dos votos. Agora, Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem 70% de urnas apuradas. O candidato mais votado é João Leite, do PSDB, que tem 34% dos votos, seguido de Alexandre Calil, do PHS, com 27% dos votos. Em Fortaleza, Ceará, já são 85% de urnas apuradas. Olha, Roberto Cláudio, do PDT, vem em primeiro lugar com 41% dos votos, seguido de Capitão Wagner, do PR, com 31% dos votos. É com vocês. Obrigada, Mariana. E a repórter Fernanda Azevedo continua lá no Tribunal Regional Eleitoral e tem mais informações. É com você, Fernanda. A apuração avança aqui na cidade de São Paulo. A gente está agora com uma atualização, 77,37% dos votos apurados. Nós temos das urnas apuradas, nós temos então João Dória com 53,49%, Fernando Haddad tem 16,48%, Celso Russomano 13,67%, Marta 10,16%. Não fechou ainda matematicamente, apesar do João Dória ter mais da metade dos votos válidos, ainda há uma diferença entre o primeiro e o segundo candidato, portanto a gente ainda não pode dizer que a eleição, que a apuração está fechada neste momento. Voltamos ao estúdio. E vamos falar com o repórter Luciano Penteado. Ele tem informações sobre a candidata Marta Suplicy, do PMDB. Luciano? Olha, Gabriel, a gente continua aqui na residência de Marta Suplicy, na região dos Jardins, em São Paulo. Por enquanto, nenhuma novidade aqui. A movimentação, por enquanto, é só de jornalistas que aguardam justamente na expectativa de um pronunciamento oficial da candidata do PMDB, diante aí desse cenário que indica uma tendência, uma possibilidade de que a eleição termine no primeiro turno. A candidata que está na quarta colocação, não há ainda uma confirmação. A assessoria de imprensa de Marta disse que ainda
vai aguardar o final da apuração para divulgar se ela vai conversar com a imprensa oficialmente aqui mesmo, na residência dela, aqui na parte de fora do prédio, ou se esse discurso vai ser na sede do diretório, na verdade do comitê de campanha do PMDB, que fica na região central de São Paulo. Mas, por enquanto, nenhum aliado e nem a candidata apareceram aqui na parte de fora do prédio. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Lu. E a repórter Jennifer Cabello acompanha o candidato Celso Russomano, do PRB. Jennifer. Mas se o puxador der para ele, então, se ele não conseguir 10 mil votos, não adianta ele ser puxado. Boa noite, Luciano. Estamos aqui no comitê do partido do Celso Russomano. Ele que desde o início da tarde está na casa de Robson Tuma, um dos seus articuladores da sua campanha. De lá, eles estão seguindo as apurações e acompanhando. Aqui, por enquanto, só a movimentação dos jornalistas, aguardando a chegada de Celso Russomano para que ele possa falar com a imprensa daqui a pouquinho. Obrigada, Luciana. Bem, muito obrigada. Gabriel? E vamos com a Fernanda Azevedo novamente, ela que continua no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e tem mais informações e mais números, né, Fernanda? Isso mesmo, mais uma atualização, ainda não fechou matematicamente para João Dória. Nós estamos 82,78% dos votos apurados. João Dória tem 53,44%, Fernando Haddad tem 16,57%. Está muito próximo, faltam muito poucos votos para a gente dizer, né, que o candidato do PSDB venceu a eleição no primeiro turno, mas a gente ainda não pode cravar essa informação por enquanto. Na próxima atualização, talvez a gente já consiga um número mais fechado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E agora, Maria Lídia, com a entrevista com o deputado Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, do PT, petista histórico, né, desde os primeiros momentos da história do PT. Paulo Teixeira, deputado, eu quero ouvi-lo sobre a candidata Marta Suplicy, que foi sua parceira, sua companheira de partido por 33 anos. Prefeita de São Paulo eleita pelo PT. Nessa campanha, ela teve um bom começo. Ela tinha o que mostrar. Candidata do PMDB, da aliança que eles fizeram. E depois, a partir de um momento, Marta começou a declinar e foi progressivo esse declínio. Uma reaçãozinha, mas continuou a queda. Fernando Haddad, aconselhado, consta que pelo presidente Lula, era para partir para a ofensiva sobre a Marta, cobrando dela, né, o fato de ser agora aliada de Michel Temer, que é um grande adversário do PT, a quem vocês chamam de governo ilegítimo e de golpista. Eu quero ouvir que análise vocês fazem. Por que Marta Suplicy não conseguiu mostrar o que foi, mostrar o que fez, porque fez. Ela tinha o que mostrar e convencer o eleitor. Olha, Maria Lídia, a Marta Suplicy, ela teve uma trajetória política de grande sucesso. Ela foi prefeita de São Paulo, senadora da República, foi ministra por 2 vezes e vice-presidente do Senado Federal. Toda essa trajetória de grande sucesso ela fez no PT. O governo dela foi um governo bem aprovado, mas foi um governo que tinha um time de petistas e aliados, e esse time não esteve com a Marta. A Marta, eu acho que ela achou que saindo teria conforto no outro partido, tendo em vista o momento que o PT está vivendo, de muita ofensiva, e achou que a figura dela resolveria, preencheria o momento político, né? Ela saiu do PT e saiu sem time, sem exército, e aquele governo bem-sucedido não foi só dela, né? Todos que estiveram naquele governo estiveram com o Fernando Haddad. Então a impressão minha é que o eleitor, enquanto achou que ela ainda estava no PT, o eleitor esteve com ela. No momento que o eleitor percebeu que ela tinha mudado de lado, o eleitor saiu do apoio a ela e foi em grande parte para o Haddad e outra parte foi para o Dória. Nós temos outros exemplos, né, de políticos que também mudaram para outro partido, fundaram um novo partido. O PSDB é um exemplo disso. Lembra? Rompeu com o PMDB, saiu, fundou um outro partido e foi bem sucedido. O dela foi por que voo Marta sólido. Pagaria por isso? O dela foi um voo solo.
um voo solo, solitário. Ela achou que aquele patrimônio político fosse só dela. E não era dela, é de uma força política que fez um bom governo junto com a Erundina, fez um bom governo com ela. Perdemos com ela também, perdemos quando a Erundina foi candidata a prefeita e que fizemos um bom governo com a Haddad. Então eu creio que ela, ao sair, entendeu que aquele patrimônio político pertencia a ela e não era um patrimônio dela, era um patrimônio de um conjunto de pessoas que realizou aquele governo dela que foi bem aprovado em São Paulo. O senhor foi da coordenação da campanha do Haddad agora? Eu estava na coordenação. Estive na então, coordenação. eu vou confessar uma coisa. Eu não sei se o senhor está cansado da campanha ou se o senhor está desanimado com o futuro do PT. Mas eu, que o conheço há tanto tempo, sinto que o senhor tem um cansaço, que eu não sei se é desalento. Não. Me explica. Não é desalento, não. Não é desalento, não, porque eu sei, Maria Lídia, que nós temos um papel para esse país muito importante. Nós temos um legado de ter tirado 40 milhões de pessoas da pobreza, da extrema pobreza. Temos um legado de levar milhões de brasileiros ao ensino superior. Temos um legado de muitas pessoas que foram incluídas na nossa sociedade. E agora, a agenda de muitos desses que ganharam, inclusive de se confirmar esse resultado em São Paulo, é a agenda de tirar direitos do povo brasileiro, tirar direitos. Por exemplo, estão querendo tirar a correção da pensão da viúva, do benefício de prestação continuada do salário mínimo. É colocar a conta da crise no pobre, não nos ricos, né? Estão querendo fazer uma dura mudança na Previdência que vai retirar direitos. Não é uma mudança de transição lenta, como a Previdência sempre precisa, mas é uma dura mudança que vai tirar direito dos pobres. Estão querendo tirar direitos da educação e da saúde. Então, o nosso papel é derrotar essa proposta. Então, eu não perco o ânimo, não é? Não perco o ânimo. Acho que... O senhor tem uma causa. Eu tenho uma causa. Mas eu tenho uma outra pergunta voltando para o PT. É o seguinte, o senhor mostra um legado positivo de feitos, principalmente do governo Lula, né? Naquele primeiro mandato de Lula, ele foi surpreendente, ele foi o cara. Muito bem. Mas também tem um outro legado em cima do PT, que é esse que a Lava Jato está exibindo, que é uma carga muito pesada para vocês. O que o PT pode e deve fazer no sentido de olho no futuro, para quem tem uma causa, como o senhor disse que tem, para que esse legado negativo não se sobreponha ao legado positivo? Duas coisas, Maria Lídia, importantes. A primeira, todo esse problema que a Lava Jato revela é um problema de todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos... O que não exime ninguém de culpa, né? Não exime ninguém de culpa. Todos os partidos políticos participaram do financiamento eleitoral desta forma. Só que todo o processo judicial e de mídia é um processo seletivo que acaba colocando unicamente o PT. Não exime. Foram erros cometidos que nós devíamos ter feito uma reforma política ali. Eduardo Cunha está fora e não é PT. Mas você vê, ele foi cassado e a questão retornou para o Guido Mantega, não para ele, né? Assim que ele foi cassado, ele deveria ir para as barras da justiça. Mas não foi isso. A seletividade é gritante. E essas novas delações vão demonstrar o quanto os outros partidos estão envolvidos em sistemas de financiamento eleitoral iguais. Sim, mas na minha pergunta, agora, sobre o PT, que o PT pode fazer e deve fazer, certo, no seu entender, para que essa coisa das denúncias, das prisões, dos bilhões de dinheiro desviado, propina, tudo isso que é pesado demais, não se sobreponha aos milhões que saíram da pobreza, aquilo tudo que o senhor arrolou? Então, eu acho, Maria Lídia, que na memória do povo brasileiro, o PT é um partido importante e também, nessa memória, cometeu equívocos. Ao estar fora do poder, permitirá ao PT fazer um grande revigoramento desse partido. Ele pode se chacoalhar, você entendeu? Arejar, né? E poder enfrentar o próximo período. Foi assim com o Partido Socialista francês. Foi assim com o Partido Socialista espanhol, foi assim com o Partido de la Sinistra, né? E que agora é o Partido Democrático Italiano. Foi assim com o Partido Socialista português e será com o PT também. Eu acho que o momento seguinte será um momento de
revigoramento, de arejamento, de chacoalhar e refazer-se diante de um país tão importante que o PT é fundamental. Imagina se o PT não existisse agora na Câmara Federal e no Senado para segurar essas barbaridades que querem cometer contra a sociedade brasileira. Então, nós temos que aproveitar o momento seguinte agora para nos arejar e nos revigorar para nos colocar com força na sociedade brasileira novamente. Por isso eu estou animado. Agradeço muito a sua entrevista, a sua presença hoje na hora do voto. Muito obrigado, uma boa noite, deputado. Obrigado, Maria Lídia, obrigado a todos os telespectadores. Luciana. E a repórter Fernanda Azevedo está lá no Tribunal Regional Eleitoral e tem mais informações. Fernanda. Luciana, agora a gente está com 85, quase 86% dos votos apurados, mas a gente ainda não pode cravar o resultado no primeiro turno, porque a proporção entre os dois primeiros colocados, entre o João Dória e o Fernando Haddad, ainda pode mudar com a computação dos votos válidos que ainda faltam para entrar nessa contagem, né? Então, a gente conversou com a assessoria de imprensa aqui do TRE, a gente ainda não pode afirmar que o primeiro turno, que essa eleição está fechada no primeiro turno. Vamos aos números, então, dos dois primeiros colocados. A gente está com o João Dória, do PSDB, com 53,36%. O Fernando Haddad, do PT, tem 16,61%. É uma proporção que se mantém aí desde as últimas atualizações. Voltamos ao estúdio. E mais atualizações da apuração em cidades do interior de São Paulo com Mariana Armentano. Isso mesmo, olha, segundo o TSE, em Sorocaba já são 82% de urnas apuradas. O candidato mais votado é Crespo, do DEM, com 45% dos votos válidos, seguido de Raul Marcelo, do PSOL, com 25% dos votos. Agora vamos a São José dos Campos, que já tem 45%. Presidente Prudente, com 82% de urnas apuradas. Nelson Bugalho, do PTB, aparece em primeiro lugar, com 30% dos votos, seguido de Fábio Sato, do PPS, com 29% dos votos. Agora, sim, São José dos Campos, com 45% de urnas apuradas. Felício Ramute, do PSDB, aparece em primeiro lugar, com 64% dos votos válidos. Em segundo, vem Carlinhos Almeida, do PT, com 20% dos votos. Agora, São José do Rio Preto. Olha só, já são 78% de urnas apuradas por lá. Edinho Araújo, do PMDB, é o candidato mais votado, com 53% dos votos válidos, seguido por Bolsoni, do PSB, com 32% dos votos. Eu volto a qualquer momento com mais números nessas eleições. É com vocês. Muito obrigada, Mariana. E agora, Maria Lídia entrevista Hermínia Maricato, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu lembro que Hermínia Maricato foi secretária da Habitação no governo Luísa Erundina, quando Erundina foi prefeita de São Paulo, e também participou do primeiro governo Lula, quando foi para Brasília e integrou a equipe que compôs o Ministério das Cidades. Muito obrigada por estar conosco, uma oportunidade para uma avaliação na campanha, Hermínia Maricato. Os candidatos prometeram mundos e fundos. Assim, do ponto de vista da qualidade de vida na cidade, no urbanismo, houve proposta consistente? Olha, nós tivemos 3 candidatos que de fato conheciam a cidade, que é a Luísa Erundina, a Marta e o Fernando Haddad, né? O que eu acho uma tragédia, Maria Lídia, é que a sociedade, nem os vereadores, na maior parte, nem a sociedade conhece as cidades. Veja, vamos começar pelo seguinte. São Paulo é uma metrópole que tem 39 municípios. 70% dos empregos estão no centro expandido do município de São Paulo. Então eu te pergunto, o problema do transporte é possível resolver dentro de um município? Não. Porque a maior parte das pessoas moram no município e trabalham no outro. São Paulo hoje, como toda a grande cidade brasileira, tem um problema sério de epidemia, zika, dengue, chikungunya. Isso dá para resolver em apenas, você fala para o mosquito, olha, daqui para cá é Guarulhos, você não passa para lá.
não dá para resolver no território de um município. Problema de drenagem, que é importante, por exemplo, para resolver o problema dos mosquitos, da proliferação de mosquitos. O que mais? A gente pode levantar todos os grandes problemas da nossa metrópole, não são solúveis no espaço do município. No entanto, em hora nenhuma, quando a gente discute a questão da cidade, se discute a questão metropolitana. O que é aí é que está. O que é isso? É uma questão cultural de que cada prefeito olha para o próprio umbigo, vamos dizer, a começar da grande metrópole que é São Paulo, todos ficam tão envolvidos nos desafios que têm de enfrentar e não tem essa noção de conjunto para uma gestão metropolitana, para essa integração e busca de solução das necessidades comuns? E, olha, isso é fruto do que eu chamo de um analfabetismo urbanístico, porque ele, na verdade, é falta de escolaridade, sem dúvida, é falta de enxergar a realidade, porque nós temos essa tradição do que o professor Roberto Schwartz chama as ideias fora do lugar, quer dizer, o nosso discurso está descolado da nossa realidade. Isso é muito flagrante nas campanhas e nos discursos, não é? Então, esse conhecimento da realidade, ele está muito longe. Por exemplo, nós temos no município, na região metropolitana, uma área de proteção ambiental dos mananciais que é para produzir água. Essa área, ela está sendo constantemente ocupada. Bom, vamos pegar, a partir desse ponto, retomaremos já a entrevista, porque passaremos mais números. Hoje é o momento, né? Hoje, números que interessam com preferência maior, que é o resultado da decisão do eleitor. Entendi. Vamos lá, Gabriel. Pois é, Maria Lídia, às 7h55 já vamos caminhando para o final das apurações em todo o Brasil e vamos com mais informações sobre os prefeitos que foram reeleitos nesta eleição com Mariana Armentano. Pois é, já tem prefeito comemorando a reeleição. É o caso de Paulo Alexandre, do PSDB, em Santos, que foi eleito com 78% dos votos. Agora, vamos a Campinas. Olha só, Jonas Donizete, do PSB, foi eleito com 66% dos votos. Em Salvador, ACM Neto, do DEM, foi eleito com 74% dos votos, reeleito, também conseguiu a reeleição. E em Natal, Carlos Eduardo, do PDT, foi reeleito com 63% dos votos válidos. É com vocês no estúdio. Obrigado, Mariana. E voltamos com Maria Lídia Flandoli. E eu converso com Hermínia Maricato, arquiteta urbanista, professora titular da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Hermínia Maricato, nós estamos falando, aliás, a professora estava falando sobre a questão do desrespeito às áreas de mananciais em São Paulo. Vamos retomar daí. Olha, isso é só um exemplo de que a lei não é seguida. Para os pobres na cidade, a lei não é seguida. Morar irregularmente, ilegalmente, é compulsório, não é por vontade dos pobres. Eles são expulsos da cidade. Então, se eu considerar que eu tenho 39 municípios, dos quais a maior parte são municípios dormitórios, como a gente chama, se eu discutir só São Paulo, e frequentemente eu não discuto São Paulo toda, o município, eu discuto a área expandida, eu estou discutindo uma representação ideológica da cidade. E, obviamente, há muitos interesses que levam em conta essa representação. Então, a nossa realidade, ela fica oculta, ela fica escondida. Dá para a gente comparar a cidade com Casa Grande e Senzala. Você tem uma Casa Grande, você tem uma Senzala nos mapas que representam a cidade. Isso, pois não. Não, em função disso que a senhora está dizendo, aí eu pensei nos interesses, na especulação imobiliária, naquilo que se sobrepõe à necessidade para a qualidade de vida das pessoas. Isso é um desafio invencível? Insuperável? Olha, é um desafio que parece ser muito difícil na sociedade brasileira. Eu que também
Eu não sou petista atualmente, mas eu acho que esse governo é um governo de golpe, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu sinto assim, cada vez que a sociedade brasileira se prepara para vencer a desigualdade, porque ela é bárbara no Brasil. Quando você olha as cidades, é um negócio impressionante. Em São Paulo, se você pegar o Rodoanel, ele corta toda a periferia metropolitana e aí você enxerga o que é a cidade popular, o que é a cidade irregular, essa que não consta. Quando você abre jornais, por exemplo, é sempre o interesse de uma minoria que está sendo tratado. Bom, eu vou pedir licença mais uma vez, nós iremos agora a mais informações com o Gabriel e voltaremos já. Gabriel. Obrigado, Maria Lídia. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir mais informações sobre as eleições no Brasil. O programa Hora do Voto volta daqui a pouquinho.